O decalque é a condição na qual a tinta impressa, ainda úmida, suja o verso de outra folha à medida que a pilha de saída da máquina impressora aumenta, ou a condição na qual a tinta impressa em lados diferentes de um caderno, numa máquina rotativa, grudam, né, colam entre si e danificam a qualidade do impresso. Acontece principalmente na impressão de áreas chapadas com sobreposição de várias tintas, excesso de carga de tinta ou por causa de uma tinta excessivamente emulsionada. Quando ocorre de maneira grave, onde a tinta seca e as folhas grudam formando um maço, um bloco compacto, é denominado de blocagem. Os papéis microporosos exercem sobre os fluidos uma ação capilar muito intensa. Então, eles absorvem rapidamente o veículo da tinta e o que sobra na superfície fica imobilizado. Para evitar o decalque, portanto, a tinta deve assentar, né, deve imobilizar no papel antes que o contato, sob a ação do peso da pilha, encoste na tinta ainda úmida. Então, se a tinta estiver imobilizada, a superfície é suficientemente resistente para evitar essa situação. Para que isso aconteça, o tipo de tinta utilizado tem que ser compatível com o tipo de papel. Então, para papéis microporosos, uma tinta polidispersa vai assentar no tempo menor possível. Para papéis grosseiros, com porosidade grosseira, o processo de secagem tem que ser outro, uma vez que não vai acontecer essa filtração seletiva. Então, a tinta tem que ser catalisada com secantes de maneira a acelerar o processo de secagem, de imobilização da tinta. A probabilidade do decalque acontecer pode ser avaliada em laboratório através de testes que avaliam o decalque que a tinta produz numa folha branca do mesmo papel. Então, um corpo de prova é impresso com uma carga de tinta equivalente à carga que vai ser utilizada na impressão, colocado em contato com o corpo de prova branco do mesmo papel e um peso sobre. Esse peso ele é mudado de posição de tempos em tempos, a cada 30 segundos, a cada 60 segundos, e se avalia o decalque produzido. É considerado o fim do processo quando o decalque deixa de acontecer e se avalia o tempo necessário para que isso ocorra. Depois de quanto tempo, sob um determinado peso, a tinta para de decalcar. A principal causa de decalque é o excesso de tinta, principalmente tintas chapadas com sobreposição de 3 ou 4 cores. Se a tinta for fraca e o impressor for obrigado a aumentar a quantidade alimentada, a espessura da película de tinta, o problema se torna ainda mais grave. Então, quanto mais liso o papel, principalmente papéis pesados, papéis revestidos muito lisos e brilhantes, e quanto maior a carga de tinta, maior a probabilidade de acontecer o decalque. Existem várias providências para evitar que isso aconteça. Por exemplo, os fotolitos ou os arquivos digitais podem ser confeccionados com técnicas de UCR, GCR, PCR, MCR e outras semelhantes, cuja finalidade é reduzir a quantidade total de tinta nas áreas de sobreposição. Então, no programa Photoshop, existe o recurso de estipular qual é a quantidade máxima de tinta nas áreas de sobreposição das 4 cores. A experiência indica que para papel tipo imprensa, papel jornal, a somatória não deve ultrapassar 250, 260% da somatória das 4 cores sobrepostas. Somando retícula de amarelo, de magenta, de cian e de preto, a soma não deve ultrapassar esse valor. Para papel tipo offset, a somatória não pode ultrapassar 280%. E para papel couché brilhante, a somatória não deve ultrapassar 320%. Para papel couché fosco, para papel cartão, 300% é uma quantidade adequada.